pessoal, mais um exercício aí que a gente vai resolver por teorema do confronto. Observe aqui o seguinte, ó, se você substituir x por zero, aqui vai dar 0 ao quadrado, mas quando você substituir o x por zero, aqui vai dar 1 sobre 0. Não é que isso não exista, a gente vai ver isso depois. Mas à medida que o x vai se aproximando de zero, essa fração aqui, ó, ou ela vai aumentar ou ela vai diminuir, né? Por exemplo, quando o x for se aproximar de zero, ele pode se aproximar de zero por valores que são maiores de zero do que zero, que é pela direita, ou por valores menores do que zero, que é pela esquerda. Se x se aproxima de zero pela direita, isso aqui, essa fração, ela vai aumentando. E a função seno, ela vai oscilando. A função seno, ela sempre oscila entre menos 1 e 1. Né? Aqui, como está em módulo, ela vai oscilando entre 0 e 1. Então, ela vai ficar oscilando, ela não tende a valor nenhum. Então, você não consegue encontrar uma resposta para limite. Então, essa aqui é uma função em que a substituição do zero aqui não vai te gerar um resultado. Só que é uma função que a gente consegue trabalhar o teorema do confronto. Por quê? Justamente porque trata-se de uma função seno. E uma função seno, então aqui está seno de 1 sobre x. A função seno, seja qual for o ângulo que tiver aqui dentro, ela sempre vai estar entre menos 1 e 1. Sempre entre menos 1 e 1. Então, isso aqui vai nos permitir usar o teorema do confronto. Primeiro, eu vou chegar nessa função. Então, está aqui seno de 1 sobre x. Só que não está dentro do módulo. Se tivesse dentro do módulo, no lugar de ir de menos 1 até 1, ela só ia até de 0 até 1. Porque o módulo não ia gerar resultado negativo. Então, o módulo de seno vai de 0 até 1. Eu vou multiplicar todos os termos aqui por x ao quadrado. Então, multiplicando por x ao quadrado. 0 vezes x ao quadrado vai dar 0. Isso vezes x ao quadrado vai ficar isso mesmo. 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. Então, a gente tem isso aqui, ó. Certo? Então, nós temos que x ao quadrado vezes módulo de seno de 1 sobre x está entre 0 e x ao quadrado. Isso que é a nossa função é o que está aqui agora, é o que está aqui no meio. Ó. É o que está aqui no meio. O que está aqui no meio é justamente a nossa função. Então, quer dizer, se o limite desse cara, quando x tende a 0, for igual ao limite desse cara, quando x tende a 0, aí a gente pode usar o teorema do confronto. Então, vamos calcular aqui. Ó. Vamos pegar isso aqui, esse 0, e eu vou colocar no lugar dessa função aqui. Ó. Qual que é o limite do 0 quando x tende a 0? Por que x tende a 0? Porque é o que eu tinha aqui em cima. Limite da constante é sempre a própria constante, né? Aqui, ó, x ao quadrado. Vou colocar x ao quadrado. Qual que é o limite de x ao quadrado quando x tende a 0? Então, eu peguei esse cara aqui, vou calcular o limite dele. Peguei esse cara, vou calcular o limite dele. Aqui, o limite da constante é a própria constante. Então, dá 0 mesmo. Limite, se aqui fosse limite de 2, ia dar 2. Limite de 3, ia dar 3. Não importa qual é o valor que está aqui embaixo. Limite da constante é sempre a própria constante. Aqui, como tem x, eu vou substituir o x por 0. Quando eu substituo o x por 0, 0 ao quadrado é 0. Ou seja, se o limite desse cara deu 0 e se o limite desse cara deu 0, como deu o mesmo resultado os dois, então eu posso afirmar que o limite desse cara aqui também é 0. Então, a gente pode afirmar isso pelo teorema do confronto aí.